a gravação, que isso eu acho que consigo fazer. Ok. E por respeito às pessoas que entraram a tempo, vamos começar para não esperar muito mais. Então, agradecer-vos a todos estarem aqui hoje, é o primeiro Meetup de 2021. Que é um ano que promete, não é? Todos queremos que prometa coisas boas. Então, bem-vindos a este primeiro Meetup da Agile Connect. Nós vamos fazer aqui uma breve introdução à comunidade, como já é habitual, a maior parte de vocês já conhece, mas vale sempre a pena apresentar a Dream Team, no caso Lisboa. Agora estamos todos em todo lado, mas ainda assim continuamos a trabalhar aqui neste fórum da equipa de Lisboa. O Adilson, que hoje eu acho que não está, mas deve se juntar brevemente. O Cristiano, que está aqui connosco, eu própria, o João, que também está cá hoje, e a Inês, a nossa última aquisição, que é o mais recente na equipa. Então, nós somos um grupo de voluntários, fazemos isto no nosso tempo livre e acreditamos que acrescentamos valor à comunidade e que estas sessões de partilha também nos tornam todos melhores e, portanto, não temos propriamente interesse nem trabalhamos aqui com dinheiro ou outros bens. Temos um canal de Slack da comunidade. Nós depois no final enviamos o canal de toda a gente. Agora o João, alguém vai pôr no chat o canal que depois podem acompanhar dentro do Slack, onde podem acompanhar o meetup de hoje. Os nossos meetups são gravados, como é o caso, depois é partilhado no YouTube, toda a gente pode assistir e nós mandamos o vídeo também pela plataforma do meetup.com. Estamos no Facebook, podem gostar de nós de qualquer forma. E um apelo a que devolvam ou deem coisas em português, é sempre mais esquisito, não é? Mas é give back to the community, portanto vocês podem propor a vossa própria talk, este é o espaço ideal para o fazerem, é um espaço seguro de falha, ninguém tem aqui respostas certas ou erradas e estamos abertos a receber toda a gente. Podem propor ou referenciar um outro speaker, um amigo, um colega que saibam que tem um tópico que gostava de partilhar. E dar-nos feedback também é uma forma de contribuírem para nós. Nós temos um form super simples e curtinho de preencher que depois vamos passar um bocadinho mais à frente. Então, a nossa agenda para hoje. Temos esta pequena introdução, depois vamos ter um painel que intitulamos de An Evening with Product People e vamos terminar às 7h30, portanto, sensivelmente 1 hora. O painel de hoje, então, o nosso moderador é o Ricardo Melo, que trabalha aqui na Critical Tech Works. Olá, Ricardo, e a quem também agradecemos porque o link hoje foi cedido aqui pela TechWorks. E os nossos convidados para o painel, a Mariana Rabassal, que trabalha na Talkdesk. Olá, Mariana. O Pedro Teixeira, que também trabalha na Talkdesk, embora com roles diferentes, vamos depois ver. O Ramon Canales, acho que pronunciei bem, que trabalha na Zen Club. E o Rómulo Xavier, que trabalha na Via Varejo. Acho que é assim que se pronuncia. Então, mais uma vez, lembrar que nós vamos passar um fórum de feedback, que para nós é crucial, que nos ajuda também a melhorar os meetups, de meetup para meetup. Vai depois ser partilhado no chat. E hoje temos aqui mais uma novidade, que é este evento, Building the Future, vai acontecer na próxima semana de 26 a 28 de janeiro. A Microsoft contactou-nos e cedeu-nos um código que vai dar acesso a bilhetes gratuitos e que nós no final do meetup vamos publicar no canal de Slack que tem o nome An Agile Evening with Product People e que depois vamos passar também o link, provavelmente já está no chat, e que depois podem aceder então a esses bilhetes. Pronto, agradecer-vos mais uma vez, agradecer aos nossos convidados e ao moderador, e agora passo aqui a palavra ao Ricardo. Obrigado, Diana. Boa noite ou bom fim de tarde a todos, já que isto é uma evening. Há uns dias estivemos a pensar como é que traduzíamos evening para qualquer coisa que fosse em português e depois desistimos e ficou o título da sessão em inglês da mesma, apesar da mesma de ser realizada em português. E um especial olá aos membros do painel, à Mariana, ao Pedro, ao Ramon e ao Rómulo. Para vocês os quatro, eu queria começar com um icebreaker. Com certeza que nenhum de nós pensava quando era mais novo que queria ser Agile Product de qualquer coisa, e muito rapidamente para que este público veja, além da Product Person que está no painel, o que é que vocês achavam que iam ser
quando um conjunto de notáveis se juntou em 2001 numa estância de ski no Utah e saiu de lá com o Agile Manifesto na mão. Mariana, dou a primazia às senhoras. Podemos começar por ti. 30 segundos, assim rapidamente. Nessa altura eu estava a acabar o curso de gestão sem qualquer ideia de onde é que eu queria fazer a seguir, muito sinceramente. Não sabia o que era produto, nem sei se isso era algo muito, muito explorado aqui, na verdade. E comecei a minha vida com Project Management e achei que ia ser por aí. Muito bem. Pedro, queres continuar? Estás em mute, Pedro, agora. Estavas... Ok, força. Ok, está aqui com delay. 2001, epá, nessa altura eu estava a começar a perceber o que é que eu queria, qual era o curso que eu queria tomar. Portanto, sim, na Agile não fazia a mínima que havia esse mundo, portanto, o mundo do Agile, o mundo de produto. Sabia que era por aqui, portanto, era nesta estrada da computação, programas. Sabia que era este o caminho que eu queria fazer, mas estava muito longe de estar exposto a todos os conceitos que vamos agora falar. Muito bem. Continuando por ordem alfabética, Ramon, queres falar um pouquinho, 30 segundinhos? Sim. Que nessa época, acho que eu já tinha desistido de ser astronauta e trabalhar na NASA, que eu percebi que era meio difícil. E eu eu já tinha acabado engenharia mecatrônica ainda no Brasil. E foi uma fase que eu percebi que ser engenheiro mecatrônico no Brasil, eu ia trabalhar com algo bem sem graça, em fábrica de carros ou algo assim. E aí eu falei, deixa para lá, eu vou procurar qualquer outra coisa. E acabei começando trabalhando em banco, fazendo cenas, até encontrar produto. Mas assim, também não tinha a menor ideia do que seria produto um dia. Certo, muito bem, muito interessante. Romulo, para terminar, os teus 30 segundos para dizeres o que é que querias ser em 2001. Nossa, eu em 2001 não tinha ideia que eu estaria onde eu estou hoje. E na época eu era militar, estava no exército. Não pensava nem um pouco em ficar na cadeira de Product Manager ou Project Manager. Muito bem. Ok. Então, começávamos por colocar a seguinte questão. O presidente Eisenhower, dos Estados Unidos, deixou-nos um paradoxo que diz algo do género. Os planos são inúteis e o planeamento é indispensável. É indiscutível que estes conceitos de roadmap e de milestone em contextos agile causam bastante atrito em diversos cenários. De que forma é que vocês veem este problema e de que maneiras é que o podemos mitigar? Romulo, se calhar começava por ti, novamente. Legal, deu só uma cortada na sua pergunta aqui. Chegou Sim. um pouco picado. Não conseguiste entender, vou repetir. Portanto, é indiscutível que os conceitos de roadmap e de milestone nos contextos agile causam algum atrito em muitos cenários que vamos encontrando ao longo das nossas carreiras. De que forma é que vocês veem este problema e de que maneiras é que podemos mitigar estes atritos quando misturamos as palavras roadmap e milestone com uma mentalidade agile? Eu gosto muito de falar gosto sempre de fazer a seguinte analogia. Nós estamos comprometidos com o quê? Com o benefício ou com a entrega? Então, eu sempre penso nisso. Então, e tudo isso depende do tipo de projeto. Então, quando eu penso em projetos determinísticos, eu sei muito bem o que eu quero e como que eu vou chegar lá, eu penso em milestone. Agora, se eu tenho projetos não determinísticos, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como chegar lá, eu penso no roadmap, porque aí é tentativa e erro. Muito bem. Algum dos restantes três quer continuar? Pedro, talvez? O Ramon? Estão já à vontade. Pode ir, Pedro. Você ia falar alguma coisa? Estou com alguma dificuldade em colocar a mute aqui. Desculpem lá. É uma pergunta engraçada porque tu estás a separar as duas coisas, portanto, o roadmap de milestones. O roadmap é das principais ferramentas que uma pessoa de produto tem, porque é através dela, é através deste artefacto, o roadmap, que contamos a narrativa do que a equipa está a pensar fazer hoje, está a pensar fazer amanhã e depois. E estou a usar propositadamente o hoje, amanhã e depois
porque os melhores roadmaps que eu vejo são aqueles que não têm datas muito duras, ou pelo menos num horizonte a mais de 3 ou 6 meses, mas que não têm datas muito duras e o que têm é candidatos daquilo que se acha que é mais provável acontecer num horizonte a 3 meses ou num horizonte a 6 meses ou o que for. E, portanto, o roadmap é importante para manter aqui um alinhamento da equipa para com a organização e depois também pode haver várias versões de roadmap onde poderemos ter aqui uma lista de possíveis candidatos para partilhar para fora para quando as vendas estiverem a acontecer e precisarem de ter algo a que estar a apoiar para dar aqui visibilidade a um prospect daquilo que a empresa está a pensar fazer há um ano. Portanto, dada a incerteza que existe, dada a complexidade que os produtos têm, o roadmap é importante, as milestones fazem parte, do meu ponto de vista, do roadmap, podemos ter milestones, horizontes diferentes, e depois o roadmap é a história que é contada, e há muitas formas disto depois acontecer. Muito bem, eu tinha separado a questão dos roadmaps das milestones, na perspectiva de que, num extremo, um roadmap até pode não ter qualquer tipo de milestones e ser apenas uma sequenciação de como é que vamos atingir um determinado objetivo. Ramon, ias acrescentar? Sim, é curioso que eu tive essa conversa com um PM que trabalha comigo essas semanas, porque acho que os conceitos se confundem, que se o mundo é agile, a gente não precisa planear, não precisa escrever nada e pode ir aprendendo durante todo o tempo, então para que criar roadmaps, para que ter milestones? E eu estava tentando explicar, uma coisa não anula a outra, o fato da gente se planear para o ano inteiro não quer dizer que a gente vai fazer isso, mas a gente precisa ter uma ideia do que a gente quer ir atrás. A gente precisa se organizar um pouco em quais são os blocos de entrega para alcançar algum objetivo, e os milestones também não precisam ser datas específicas, isso vai sair no dia 4 de abril. Não, pode ser um milestone, inclusive validar se tal ideia tem valor ou não, através de sabe-se lá o que, com testes, com falar com users, com fazer MVPs, e o milestone mais ou menos lá para abril, a gente deve ter uma noção melhor se isso traz ou não traz valor, e a gente decide se isso é algo que continua ou não, e não ter medo também de jogar o projeto fora. Então, às vezes eu sinto as pessoas se apegando ao conceito agile de tudo tem que mudar, simplesmente para, então não vamos planear nada e vamos vendo o que acontece. Mariana, quais é que têm sido as tuas dores nesta matéria? É distinguir o que é do roadmap de um plano. O facto de eu ter um roadmap definido é um caminho, para mim é um caminho possível. Quanto mais para a frente vai, menos certeza tem e mais probabilidade tem de ser alterado a meio caminho. Não é exatamente a mesma coisa que um plano. Acho que dá uma direção, mas não está estanque, não está definida, e quanto mais longe, menos definida está. É essa a expectativa. Pronto, esta seria assim a minha grande diferenciação. Okay, mas quando temos aqueles stakeholders complicados que muitas vezes encontramos, em que a milestone está lá e eles já não ouvem mais nada, só ouvem aquela data, como é que que técnicas é que nós podemos aplicar para fazer, ou seja, para viver agile na mesma até aquela milestone, que de certa forma eventualmente não vamos conseguir mesmo mudar, mas como é que vendemos esta ideia do agile quando tudo aquilo, ou todo este mundo nos empurra para uma visão mais waterfallish, em que temos aquelas fases todas que vão bater naquela data, e o que há de sair naquela data há de ser qualquer coisa, até pode não ser aquilo que o cliente precisa ou o que o produto necessita de ter, mas batemos na milestone e entregamos qualquer coisa. Portanto, técnicas que vocês têm usado para mitigar isto junto dos stakeholders, aqueles mais complexos. Realmente, quando vem um pedido já com uma data, é logo meio caminho andado para aquilo não correr bem, não é? Portanto, aí o que eu tento sempre fazer é tentar reduzir o scope ao máximo, focar a equipa naquilo que realmente é importante, para conseguirmos atingir alguma coisa de útil, porque não é qualquer coisa, tem que ser útil para o cliente, tem que trazer algum valor. E nós, pronto, temos casos destes, e acho que depois depende um bocadinho de empresa para empresa, e nesses casos é muito por aqui. Não vamos dizer que não vamos entregar nada, porque esse não é o ponto, mas depois temos que traduzir para as equipas um outro tipo de... Não vou para a equipa com uma data e um scope, não vai funcionar. Portanto, ficamos aqui um bocadinho no meio entre gerir a expectativa do stakeholder e gerir o que é o dia-a-dia da equipa e como a equipa normalmente trabalha. E acaba muito por ser expectativa e scope, a meu ver. Muito bem. Algum dos restantes senhores quer acrescentar alguma coisa?
Só acho que acrescentar em cima do que a Mariana falou, que depende muito do contexto que você está inserido, da empresa, do cliente ou coisa desse tipo. Se você já está num ambiente que entende o conceito de desenvolvimento ao pouco, de testes e de Agile como um todo, é extremamente mais fácil de a pessoa falar, que dia que sair, você fala, não tenho a menor ideia, mas a gente quer validar tal coisa até tal dia, pretendemos entregar em tal momento e vamos acompanhar os números para ver se vale a pena investir mais tempo nisso ou não. Agora, está num ambiente totalmente avesso, ou consultoria principalmente, que é um cliente pediu alguma coisa e tem que entregar a tal data, acho que a única maneira é realmente que a Mariana falou, vamos reduzir escopo, vamos ver o que é possível, já que já foi prometido e tem um contrato assinado. Muito bem. Mudando um pouco de tema... Ricardo, desculpa, acho que temos o Diogo Castro que quer colocar uma pergunta, pelo menos parece-me que tem a mão levantada. Sim, estão a ouvir-me? Eu estava aqui com dificuldades no meu microfone. Ok, boa tarde a todos. Eu estava a ouvir a intervenção da Mariana e surgiu-me aqui uma questão que foi, e se calhar também pode ter sido mau entendimento do meu lado. Tu falaste que se surgir uma data, se houver uma data qualquer no roadmap e se for de alguma forma conversado com o stakeholder, que depois não vais para a equipa com essa data, certo? Ok, então mas... Com os dois, data e scope. Logo aí, encurralar a equipa num canto e não vai sair dali um bom plano. Nem com envolvimento ou motivação, pronto, tudo isso. Ok, é curioso. E eu fiquei interessado em saber um bocadinho mais, também não querendo monopolizar aqui a sessão, mas como é que tu, nesse caso, sendo a transparência um dos pilares do Agile, como é que tu geres o facto de tu saberes uma coisa e a equipa não saber bem aquilo que tu sabes porque já existe uma data acordada com o stakeholder? Como é que geres isso? Não, eu comunico, ou seja, eu explico o que é que está a passar. O que não faço é transpor exatamente aquilo que, olha, temos que entregar isto nesta data. Eu digo, isto foi o que me pediram, claramente não é isto que vamos fazer. Entro logo numa de, eu estou convosco, não estamos aqui, não estou aqui a pedir algo impossível, porque normalmente é impossível quando vem Scope e Data, e é preciso gerir um bocadinho esta pressão, é mais por aí. Mas eles estão a pedir isto no dia tal com tudo isto, verdade? A gente vai gerir isso, não se preocupem, vamos tentar fazer o melhor que podemos com o tempo que temos e focando, lá está, naquilo que é realmente importante. E eles aí ajudam-me a partir o elefante às portas, e em conjunto chegamos a um acordo que estejamos todos confortáveis. Pronto. Ok, obrigado. Não. E eu, se calhar, só acrescentava o seguinte, que é, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa onde não houvesse datas. Portanto, às vezes há aqui pronto, uma utopia que, como trabalhamos em Agile, cá vai haver sempre organizações perfeitas onde nunca existe um scope change e as equipas estão sempre presentes e têm acesso à informação toda. Eu nunca trabalhei numa empresa onde isso fosse verdade. Portanto, no mundo real, as equipas, hoje em dia, sabem que há sempre mudança, sabem que há sempre informação incompleta que eles não têm e há sempre um ou outro pedido que pode haver pronto, à jusante, no próximo mês ou daqui a 3 meses, de pedidos de algumas datas mais duras que às vezes têm que ser cumpridas. Cabe a nós, produto, muitas vezes é estar presente quando essas datas são decididas e, portanto, e não ser uma decisão unilateral por parte do C-Level ou pronto, o que seja, estar assim presente e se isso de facto for verdade, porque nós até podemos suportar uma determinada data, se for necessário fechar algum negócio importante, restam aqui 2 coisas. Perante a equipa, é explicar a real motivação porque é que estamos a fazer isto agora. Portanto, isto é meio caminho andado para ter um maior engagement e é no momento em que está a tomar a decisão com o CEO, com o diretor ou quem seja, tentar perceber, ok, muito bem, isto é importante, de facto, isto aqui é importante, tem que ser feito em breve. O que é que tu sugeres que nós retiremos dos próximos meses? Portanto, e se esta conversa de, ok, para entrar isto, outras coisas têm que sair. Se esta conversa acontecer no momento certo, que é quando está a haver um commitment, ainda antes de chegar à equipa, vai facilitar todo o processo que aparece depois. Muito bem. Diogo, ficaste esclarecido? Posso mudar de tema? Obrigado. Fiquei sim, senhor. Obrigado. Obrigado, Lars. Ainda é bom porque o tema seguinte que eu ia trazer tem muito a ver também com esta interação com a equipa e o que eu vos queria colocar é o seguinte, apesar do Scrum advogar que o PO faz parte do Scrum Team, todos conhecemos imensos contextos em que isso não acontece. E se um PO que se sente parte do Scrum Team irá naturalmente
ser um agente de proteção dessa própria equipa, porque faz parte dela. Já um PO mais afastado do contexto da equipa terá mais dificuldade em fazê-lo, isto assumindo que quer fazê-lo de todo. Numa indústria tão dinâmica e num mercado de trabalho tão agressivo como este em que nós estamos a navegar, a proteção da equipa deve ser uma preocupação proativa do Product Owner, ou estaremos a ser um pouco paternalistas com essa atitude? Não sei se alguém quer começar. Dos 4. Se não, chamam. Eu posso falar. Meu ponto de vista, tá? Pelo menos nas experiências que eu vivi, um time ele deve se autoproteger, independente se é o Scrum Master, se é o PO, se é o Dev. Enquanto tem a unidade dentro desse time, essa proteção tá garantida. Porém, é um processo de maturidade muito difícil. Eu trabalhei até hoje em um time, em uma única empresa, que tinha esse tipo de perfil, né? Então, eu vejo que se o time está pensando como um time, como unidade, ele deveria não ser somente autossuficiente, mas também ter a sua autoproteção. Então, o Dev deveria proteger o PO, o PO deveria proteger o Scrum Master, o QA deveria proteger o Dev e por aí vai. Okay. Eu ia falar algo até parecido, que eu acho que não é obrigação de um PO, ou seja lá quem for, faz todo sentido que o Romo falou, só que o que acaba acontecendo é que o PO tende a ter mais interação com os stakeholders externos, que é geralmente de onde vem todos os problemas e todas as pressões, etc. Por isso que acaba criando esse estigma de, o PO tem que proteger, e sei lá, a obrigação dele. Eu acho que no fundo o PO, o PM ou qualquer pessoa que tem interações com stakeholders, trazer os problemas e garantir que o time esteja alinhado e motivado e como que a gente vai enfrentar e como que a gente vai propor redução de escopo ou alteração de data ou até não vamos entregar com qualidade, coisas desse tipo. E daí que também acho que vem muita importância de sempre trazer pessoas do time, sejam devs, sejam designers, seja QA, seja quem for, para entrevistas com o user, para reuniões com stakeholders, coisas desse tipo, para todo mundo estar sempre alinhado o máximo possível e facilitar esse sentimento de união e de proteção conjunta, né? Ramon, se me permite uma contribuição, uma coisa legal que eu tenho feito de forma esporádica, pego alguém da equipe e falo, hoje, no meu caso, né, sou o DPM, hoje você vai ser um DPM por um dia, você vai ser meu sombra e vai ver as pancadas que a gente toma e o que a gente segura. Então, isso tem sido uma boa prática. E até interessante que muitos deles falam, não, hoje eu não quero ser sua sombra, muito obrigado, vai lá. Muito bem. Na Talkdesk, como é que acaba por acontecer isto? Não sei, Pedro ou Mariana, qual de vocês quer começar? Mas qual é que é a vossa experiência? Ou não só na Talkdesk, mas também em vossas experiências passadas que vocês tenham tido? Posso ser eu. É assim, quando falamos aqui de interface com a equipa e quando estamos a falar aqui a figura de produto, já foi falar aqui Product Owner ou Product Manager, portanto há toda aqui uma escala, portanto quanto maior é a equipa, é a organização de engenharia, costuma haver uma hierarquia de pessoas de produto e com isso há proxies de produto que estão mais próximos da equipa e por sua vez há proxies de produto que estão mais próximos dos stakeholders. Do meu ponto de vista, há sempre uma responsabilidade / incentivo natural de nós protegermos as expectativas dos dois lados, seja da equipa, seja por parte dos stakeholders. E, portanto, como proxies de produto, e então estou a falar daquele mais próximo da equipa, é importante esta expectativa e esta ponte seja bem feita para os dois lados. Porque eu já vi também das duas coisas, já vi Product Owners ou Product Managers ou APMs, ou o que seja, a entrincheirarem-se com a equipa contra o mundo lá fora, e vi também já vi para o contrário. Gestão de expectativas é o mais importante. Eu acho que existe sempre um comportamento natural de proteção da informação de ambas as partes. Acho que o produto tem um papel determinante por garantir que a equipa tem acesso a todo o contexto e a informação e ao racional das decisões que são tomadas. É a responsabilidade primária, qualquer que seja o nível de produto que estamos aqui a falar, mas é a responsabilidade primária que os proxies de produto
invistam da melhor forma os recursos que têm da equipa, seja design, seja engenharia, seja testes, pronto, o que for. E nesse sentido, a relação tem que ser o mais natural e mais honesta possível, e portanto, se essa relação for realmente honesta, acho que a proteção e essas coisas todas vai surgir muito naturalmente. Muito bem. Queres completar, Mariana, com alguma coisa? Sim, queria só concordar. Eu não acho, ou não vejo a coisa de uma forma paternalista, acho que não é por aí, mas concordo com esta proteção no sentido de confiança. As pessoas têm que confiar. Se calhar sou a pessoa que estou mais perto de stakeholders ou que vem com os pedidos, se não confiarem que eu também estou a tentar olhar para o melhor para o produto, mas também para o melhor para a equipa, a relação parece-me que não funciona tão bem. E eu, pelo menos, quer seja em projeto, em produto, em várias empresas, tenho sempre esta approach e acho que tem funcionado. Muito bem, ok. Virando agora um pouco para o papel, o trabalho do dia-a-dia de uma product person, vamos sintetizar nesse termo, para englobarmos tudo aquilo que é product owners, product managers e tudo e mais alguma coisa. Eu há tempos no workshop tentei encontrar respostas para a pergunta: quais são os maiores desafios de um product owner num contexto DevOps e como os encarar? E agora colocava essa pergunta a vocês mesmos. Portanto, para uma product person, quais são os maiores desafios que ela tem num contexto DevOps? Ramon? O que estamos chamando de contexto DevOps? Um contexto DevOps, ou seja, um contexto em que estamos num contexto em que temos um PO a trabalhar com equipas DevOps e não um PO a trabalhar com uma equipa de desenvolvimento, uma equipa de testes, uma equipa de design, portanto, equipas separadas. Ou seja, quando estamos a trabalhar com equipas que são auto-organizadas e que contêm dentro delas todas as valências necessárias para construir, operar e suportar um produto. Foi tudo bem, uma pergunta estúpida, mas é que eu chamo isso equipas de produto e pronto. Eu já não consigo ver empresas trabalhando em modelos muito quebrados, em cada silo faz uma parte sem se comunicar, parece... Não, existe totalmente, mas me parece tão out of the world achar que isso faz sentido que para mim eu fico até confuso já. Então, nesta transição do quando trabalhavas com empresas desse modo para este novo modelo, surgiram novos desafios para ti, ou seja, coisas diferentes que apareceram? Okay. Eu acho que parte é realmente equilibrar, porque a pessoa de produto parece que ela está a equilibrar vários pratinhos o tempo todo e garantir quais que ela realmente escolher, quais que ela vai deixar cair, quais que ela tem que manter mais ou menos ali, porque vem essa parte de como que eu ajudo a motivar e trazer contexto para essa equipe e tá todo mundo alinhado e trabalhando por um bem comum, um pouco do que a gente acabou de dizer, porque no final equipas trabalhando para o sucesso da empresa, e se a empresa tem sucesso, isso é bom para a equipa, logicamente. Então, esse alinhamento de visão e motivação, melhor uso dos recursos da equipe, então, também o que eu acabasse de dizer, que como que eu melhor uso os devs nesse momento do produto, os designers nesse momento do produto, QA nesse momento do produto, ao mesmo tempo que eu estou fazendo discovery de quais as próximas coisas que têm que ser descobertas, e eu estou falando com o user e pensando em como criar ou aumentar valor de algo que já existe. Então, acho que o maior desafio eu tenho aqui 30 coisas para fazer no meu dia, quais são as mais importantes para hoje, e meio que vivendo dia após dia, garantindo resultados decentes no final. Né? Muito bem. Romo, Pedro, Mariana, não sei se vocês neste momento estão em contextos de equipas DevOps ou ainda mais tradicionais. Quais são os desafios que vos surgiram no vosso dia-a-dia, desde que passaram a trabalhar com equipas que concentram em si tudo aquilo que é necessário para construir e operar um produto? Eu vim de um contexto de outras empresas mais tradicional. Esta versão resolveu problemas, não me criou. Portanto, eu não tenho que agora andar, lá está, a motivar pessoas que fazem parte de uma outra organização a tentar perceber o que é que eu estou a tentar atingir. É muito mais fácil ter as pessoas todas no mesmo, a trabalhar para o mesmo. E, portanto, enquanto entrega do produto, facilita. O que eu acho que pode dificultar, e vindo eu de uma área de plataforma, é depois eventualmente garantir que aquelas, dentro de cada função,
que as pessoas estão alinhadas cross-company, portanto, que as pessoas de testes, se calhar, não estão a usar ferramentas totalmente diferentes das outras. Não que haja problema, mas parece que pode-se perder alguma sinergia se não houver esse alinhamento transversal. Mas, de uma forma geral, em termos de entrega de produto, facilita muito mais este modelo de ter as várias valências todas juntas, a meu ver. No meu caso, acho que há algumas dores. Uma dor técnica, que é ambiente. Né? Então, se essa squad, se esse grupo, ele não tiver ownership do produto como um todo e ter que ficar compartilhando questões sistêmicas com outros produtos, acho que dá super ruim. Né? Então, acho que tem essa questão de ownership. Outro ponto que eu acho super relevante é se o time de fato tem o empowerment para poder fazer o produto como deveria ser. Tá? Então, o que eu vejo? Tá? Eu vejo uma grande confusão onde essas squads que trabalham com DevOps, elas são olhadas pelas áreas de negócio como uma esteira de produção de software, não uma fábrica, e não uma parte do time que está construindo aquilo que elas precisam. Então tem esse ponto super latente que eu vejo as pessoas batendo cabeça. No fundo, eu acho que isso funciona bem se esse time de negócio e time de desenvolvimento for uma coisa só e ter um ambiente só para poder trabalhar junto. Se não for dessa forma, eu entendo que não funciona bem. Tá? A gente pode até utilizar DevOps como um meio de administração para poder subir as coisas, mas não quer dizer que isso vá funcionar. E outra coisa complexa, pelo menos aqui no Brasil, a gente sofre bastante com isso, é lidar com o legado. Né? Então, quando eu coloco as coisas no ar, eu tenho sistemas antigos que eu deveria conversar com eles e não consigo. Então, já tive casos onde eu tive que criar uma camada de intersecção, porque o sistema era tão antigo que não conversava com Azure, por exemplo. Muito bem, é uma intermédia entre equipas. Pedro, como é que nas situações em que isto acontece na Talkdesk, ou seja, situações em que temos as equipas de DevOps a trabalhar muito bem no seu componente ou no seu produto, mas depois quando temos estas interações que são necessárias com outras equipas e há ali fronteiras ténues de ownership entre umas e outras, qual é que é o papel da Product Person no meio disto tudo para resolver os problemas ou ajudar a resolver? O maior desafio que a pessoa de produto tem é como é que vende o investimento a marketing, a vendas e ao C-level, porque todo o investimento que nós fazemos em resiliência, em aumentar o suporte e afins, tipicamente não vem tanto como fazer coisas novas. E, portanto, muitas vezes o Product Manager tem sempre um desafio que é: eu vou estar a investir capacidade para fazer funcionalidades novas que vai aumentar o número de vendas, portanto estou aqui a jogar muito aqui ao curto prazo, ou então faço aqui investimentos para melhorar a automação de partes do processo de levar a funcionalidade a clientes, ou invisto para reduzir de 3 para 1 hora o processo de colocar um bug fixing live. E o maior desafio, portanto, indo de enquanto à pergunta original que tu se fizeste, o maior desafio que eu enquanto produto tenho é exatamente como crio uma história suficientemente forte para garantir que consigo investir capacidade da equipa para pensar no jogo a médio e longo prazo. E pensar no jogo a médio e longo prazo é como é que eu posso automatizar partes manuais, seja de publicar código, seja de fazer retract, seja de estar a fazer testes automáticos, seja de fazer testes end-to-end, o que seja. Mas como é que eu invisto, como é que eu posso justificar investir 25% de capacidade da minha equipa para estar aqui a pegar nisto? Ou então 50%, se o objetivo da empresa for temos que aumentar a percentagem, temos que diminuir o churn de clientes atuais porque estamos a perder renovações de contrato. Okay? Portanto, um dos maiores desafios eu diria que é esse, é como é que justificamos investimento de capacidades que só trazem benefícios reais a médio e longo prazo. Certíssimo, muito bem. De facto, é um paradoxo para quem tem que tirar uma de notas
para cima dos problemas, mas de facto acho que, na minha opinião, nós, as Product Persons, temos um papel muito relevante nesse aspecto, porque também, de certa forma, devemos ser nós a ser a primeira linha de contacto com quem está efetivamente a usar o nosso produto e sentir as dores dessa pessoa e fazer transmitir que, às vezes, este investimento em novas abordagens como DevOps não nos vai trazer nada de bom no futuro imediato, mas vai-nos potencialmente trazer muitas coisas de bom no futuro mais a longo prazo. Mudando agora novamente para o perfil das Product Persons. Nos últimos anos os developers tiveram que evoluir tecnicamente e embarcar em novas tendências. Everything as a Service, Cloud, Containers, Microservices, CI/CD, tudo isto coisas que há 10 anos ou não existiam ou não eram ainda mainstream. Fazendo um paralelismo com os developers, qual é que vocês acham que foi a trend de evolução técnica mais significativa dos últimos anos para as Product Persons? E já agora, se quiserem arriscar, conseguimos antecipar qual é que vai ser a next big thing para as Product Persons? Rómulo. Legal. Meu primeiro palpite, tá? Bom, o que eu acho que foi a grande evolução aí para essa cadeira? Eu acho que foi a capacidade de analisar dados. Tá? Acho que esse é um ponto principal. Um Product Manager que não tiver a capacidade de olhar para os dados e saber interpretá-los, isso é tiro no pé. Então, pode tirar esse cara da frente. O outro item que foi grande desafio para essa cadeira, em termos de desenvolvimento de skills, foi como que ele pode lidar com diferentes tipos de personas, diferentes tipos de gerações. Por exemplo, hoje eu estou num time que eu tenho praticamente 4 gerações diferentes. E eu tenho que administrar pessoas que têm idade para ser meu pai, pessoas que têm idade quase para ser meu filho, né, e pessoas que são meus pares e de contextos e culturas completamente diferentes. Então, uma pessoa que sabe lidar com isso, acho que faz total sentido. E agora o próximo passo, e eu vejo uma evolução, uma coisa que eu tenho investido bastante, é como sair da cadeira de conhecimento e colocar tudo isso em prática. Eu vejo que existem muitos cursos, muitos treinamentos, mas poucos deles são colocados em prática, ou pelo menos as pessoas que entram nesse mundo, elas estão com dificuldade de colocar na prática. Tá bom, eu aprendi sobre Discover, mas como é que eu uso? Como é que eu começo? A cartilha fala que eu tenho que pegar uma planilha, seguir isso, fazer entrevistas, e aí? Então, esse é um ponto que eu vejo que é deixar de ser acadêmico, entre aspas, né? E ser muito mais uma pessoa prática. Então, e eu tenho investido bastante nisso, tenho até pilotando alguns tipos de mentoria, onde eu chego para a pessoa, tá bom, me explica o seu problema, eu vou entender seu problema e eu vou fazer a primeira rodada com você. 4 mãos. Então, nessa brincadeira que eu fiz de mentoria, a pessoa me deu acesso até ao Gira, eu falei, legal, olha aqui, como é que você escreve uma história? Dado o contexto que você tem, então escrevi a história, a gente fez a jornada, fiz toda essa primeira etapa, falei, beleza, a partir de agora você faz, eu vou olhar, e a gente vai ajustando. E a pessoa falou, puxa, isso ficou muito mais fácil. Então, o desafio vai ser sair do meio do conhecimento, porque existem N coisas, e colocar na linha da praticidade. Então, acho que esse vai ser o grande desafio aí para botar de pé. Formidável resposta, Romulo. Muito, muito, muito interessante. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acrescento. Começando um pouco seguindo o que o Romulo acabou de dizer, tem uma frase que eu não lembro quem que disse, ou talvez eu tenha acabado de inventar ela, que é o dia a dia engole a teoria. Produto é algo razoavelmente novo e acho que ainda está se moldando o que é ser uma pessoa de produto e tal. E nisso se criam cursos, se criam diversas teorias e as pessoas que começam direto pela teoria, depois elas têm uma grande dificuldade de chegar no dia a dia. Cara, mas aqui tem uma equipe, dependendo de você definir o que deve ser feito, tem stakeholders cobrando resultados. O que o Romulo disse de entender dados é primordial, e não só saber analisar dados, mas também começar a ter skills de ir sozinho atrás dos dados, saber buscar dados
começar a entender um pouco do que os devs estão fazendo, entender de tecnologia. Então, acho que um grande desafio e de skills do PM é começar a aprender o mínimo de quase todos os assuntos possíveis para conseguir ter conversas, meaningful conversations, seja com stakeholders acima, seja com pares, seja com o pessoal técnico, seja com dados, seja com marketing, e isso só vem aumentando. E aí, pensando talvez em próximos skills, eu acho que AI, a gente ainda está vendo o começo do potencial de AI, e malta de produto vai ter que correr muito atrás de perceber melhor disso para os próximos anos. Excelente. Obrigado, Ramon, pela tua resposta. Ricardo, se você me permitir, acho que tem uma colocação, uma frase que eu levo para mim, e um insight que teve agora, que eu acho que faz total sentido, que é a gestão dos nossos stakeholders, né? Eu acho que isso vai ser um desafio perpétuo. Eu gosto muito de usar a seguinte frase: e diga-me como que você vai ser medido, que eu vou te dizer como você se comporta. Se eu entender como que um stakeholder vai ser medido, se eu entender quais são as metas deles, quais são para onde que ele está sendo avaliado, no final do dia, como que ele ganha o bônus dele, no que ele é cobrado para ganhar o dinheiro dele, eu tendo essa informação, eu vejo muito uma coisa bem boa para auxiliar aí essa cadeira, tá? Precisamente, acho que eu posso acrescentar aí a minha nota pessoal, que eu acho que é completamente obsceno. Nós temos product managers ou product owners de determinada coisa e não termos à partida, ou não conseguimos identificar à partida, como é que vamos medir se o produto que estamos a fazer vai melhorar alguma coisa do outro lado, e estamos apenas a desenvolver uma coisa. Ou seja, muitas vezes estamos a fazer coisas como refazer um produto que já existe, mas com nova tecnologia. Ok, mas como é que eu vou medir o ganho que eu vou ter, o verdadeiro ganho que eu vou ter com isso? Acho que é fundamental isso como ponto de partida para podermos aferir depois, ok, este produto realmente melhorou as coisas, ou não melhorou, e assim sendo foi um fracasso. Temos que analisar porque é que foi um fracasso e não ficar a chorar em cima disso, mas sim aprender algo com isso e não ficar parado no tempo para todo sempre. Mariana ou Pedro, querem acrescentar algum ponto nesta questão? Portanto, as trends de hard skills de product persons nos últimos anos, as principais, e se querem arriscar alguma para o futuro, além destas que o Rómulo e o Ramon já mencionaram. O paradigma de há 10, 15 anos atrás mudou muito em relação a hoje. Tu deste aqui o ponto de cooperação os developers e, de facto, em 15 anos mudou assim muita coisa. Há novas tecnologias, há novas linguagens. Há cursos de faculdade, cursos de 5 anos, que estão totalmente toldados a engenheiros de software. Para produto não é bem isso. Portanto, é algo que já existe há muitos anos, mas entrou no mainstream se calhar há 10 anos, e muito se calhar por causa do Scrum, por causa do rol de Product Owner que faz parte do Scrum, e acho que a partir daí explodiu para o mainstream. Eu posso ser que já estive em 7 indústrias completamente distintas umas das outras, e portanto eu diria que, apesar de não ser especialista em nada, que é aquilo que eu me considero, eu não sou bom, eu não consigo ir ir muito a fundo em retalho, em e-commerce e afins, mas uma capacidade que eu acho que cada vez vai ser mais determinante para uma pessoa de produto, especialmente para uma pessoa de produto, é a aprendizagem rápida, e é quando chega a uma determinada organização, é saber criar um sistema orientado ao produto. Sei lá, se chega a uma organização que é muito orientada a projetos, a scopes definidos e afins, é tentar, com o seu cinto de soft skills, de influência, comunicação, endereçar esta mesma comunicação, se é o target de developer, C-level, chefe ou não. Portanto, é ter aqui um cinto. Portanto, já pensando aqui, já aponto para aquilo que vem a seguir. Mais do que hard skills, as soft skills acho que são determinantes para o sucesso, porque cada vez mais demoramos menos anos na mesma empresa, o que quer dizer que sempre que damos outro salto, portanto há uma necessidade rápida de ter aqui resultados, há uma necessidade rápida de nós enquanto produtos, nos instalar, desenhar o sistema à nossa volta, e eventualmente o produto ter assim resultados. E o produto a ter métricas que movam, que era o que eu estava aqui a falar, demora meses, às vezes anos. Okay? Até ter métricas
que nos indicam nós estamos a ter sucesso, e este tipo de métricas, as chamadas lagging metrics, isto demora meses, demora assim meses a atingir. Portanto, a nível de hard skills, acho que o Rómulo falou bem, portanto, a parte das métricas, não, gerar conhecimento, algo acionável com a recolha de dados, e depois temos todas as trends relacionadas com a tecnologia, o AI e afins. Ok, muito bem. Mariana, queres completar com algo? Eu não tenho assim muito conhecimento dessa área em termos, não sou muito teórica, sou muito prática, portanto eu só posso dizer o que é que eu espero que seja a próxima trend, que é precisamente, não é o ter os dados, porque eu acho que nós já temos formas de os retirar, mas é precisamente ter essas métricas definidas à cabeça. Eu ouço isto desde que entrei, sempre que entro numa empresa há a questão das métricas e é isto que vai medir, mas não há métricas claras definidas, nem que façam sentido. Acabamos nos utilizadores por aquelas básicas que não medem realmente o sucesso, e portanto eu espero que evoluamos por aí e que consigamos fazer essa definição à cabeça, porque informação nós já temos. Se calhar falando em cima das métricas, uma das principais razões que eu identifico para que não haja métricas é que as organizações têm muita dificuldade em priorizar temas, sei lá. Numa organização recente, temos objetivos para este ano fiscal, e vocês estão à espera de 3 ou 4, mas não. Muitas vezes nós temos uma lista de 10 objetivos para este ano. E quando estamos a falar de métricas de sucesso, demora tempo até nós perceber o que é que significa ter sucesso. Não é ter mais utilizadores às vezes, é que eles depois retornem. E, portanto, as reais métricas de sucesso requerem investimento por parte do produto para perceber o que é que significa sucesso no meu produto. Não são 10 coisas. Quais é que são as duas métricas, os dois pontos que eu vou ter numa televisão em cima da minha equipa e que me vai estar a dizer se está a chegar ao verde ou se ainda estamos no vermelho. E isto apenas são duas. Há custo, há aqui um custo por parte do produto para estar a definir quais é que são estas duas métricas, e também há um custo por parte da equipa de engenharia para tornar fiável aqueles números, porque as métricas têm que ser acionáveis e têm que nos ajudar a tomar decisões. E em alguns produtos onde eu tive, ter estas métricas, por vezes, significava 2 ou 3 sprints. Portanto, o custo de estar a implementar estas métricas era grande. E estas são algumas das razões que a teoria embate na prática. Toda a gente concorda, não há ninguém que discorde que implemente métricas, não há ninguém que discorde que devia ser das primeiras coisas a serem discutidas numa organização de produto. Mas é isso, há bocado foi dito que a realidade engola a teoria, acho que foi algo desse género, portanto, as métricas acho que é um dos melhores exemplos onde isso acontece. Acho que a frase é qualquer coisa como a cultura como a estratégia ao pequeno almoço, é uma coisa desse género. Pode-se depois descascar em várias outras nuances ou maneiras de dizer esta frase. Estamos a caminhar agora já para o fim da nossa time box, e eu queria, não é a minha última questão, mas eu queria deixar uma provocação no ar, que não podia deixar de acontecer, já que escolheram um gajo do Porto para moderar uma sessão do Agile Connect Lisboa. Como vocês sabem, a Critical TechWorks está baseada no Porto e em Lisboa, e eu nos últimos anos tenho entrevistado largas dezenas de candidatos para o role de Product Owner, e cheguei empiricamente a uma conclusão. É aparentemente mais fácil recrutar Agile Product Persons no Porto do que em Lisboa. Vocês têm alguma justificação para isto? Isto tem a ver com o tecido empresarial, que é eventualmente mais corporativo ou formal em Lisboa do que no Porto? Isto terá a ver com a academia? Isto é uma questão cultural? Isto é um mix disto tudo? Eu estou a dizer um disparate? Ok, matem-me agora. O que você chama de mais fácil? Tem mais candidatos ou eles são melhores? Eu, empiricamente, tenho encontrado que em cada 10 candidatos de Lisboa acabo por dar aval a 1 ou 2, ao passo que em 5 candidatos do Porto eu dou aval a 3. Mas isto é empírico, atenção, pode ser contextual, pode ser, ok, e não é constante ao longo do tempo,
mas a tendência é esta, o que me deixa a pensar se existe alguma razão de fundo ou um conjunto de razões de fundo para isto ser assim. Algum de vocês tem, não sei, Pedro, estás no Porto também, sentes a mesma, sim, e eu, se calhar, coisa ou não? Sim, os nossos amigos do Brasil podem ter aqui alguma dificuldade em responder a isto, que podem não conhecer aqui as diferenças finas que existem entre estes dois contextos. Há 5, 6 anos atrás, para mim era fácil dar essa resposta, porque no Porto tinhas um conjunto de empresas que não tinhas em Lisboa. Agora já tens assim já tens muito de Lisboa. Só que eu recordo-me quando andava à procura de trabalho no Porto, há uns anos atrás, e sim, eu sou de Porto, apesar de estar agora aqui em Lisboa, emprestado durante mais alguns meses, mas quando andei à procura nestas áreas, muito aqui ligado a empresas com agilidade, e eu senti que no Porto, algumas empresas que estavam instaladas no Porto estavam um bocadinho mais avançadas, um bocadinho mais à frente, porque estavam a adotar esta forma de fazer software mais cedo. E por causa disso, houve pessoas que foram aqui formadas, houve uma maior atração e um crescimento dessas pessoas. E, portanto, nessa altura, era mais fácil encontrar pessoas com conhecimentos de agilidade. Hoje em dia, essa já não é uma diferença, porque sinto que em Lisboa tem a mesma quantidade ou até mais empresas, tem mais empresas, há mais oferta de empresas com este paradigma da agilidade. Portanto, a resposta poderia ser essa, mas hoje não sei o que é culturalmente. Não sei se essa poderá ser uma razão. Eu diria que não é uma razão suficientemente forte para o rácio que tu nos apresentaste agora. Sim. Portanto, não tenho uma boa resposta para isso. Eu sei que tem escritórios em ambas as geografias e eventualmente contrata este tipo de perfis para ambas. Sim, mas não sei. Não sei se vocês sentiram alguma vez este não. Nós temos dois roles. Nós temos o rol de Agile Coach e temos o rol de pessoas ligadas a produtos em diferentes áreas. Em relação ao Agile Coach, não sei. Não sei se há dificuldades ou se isso não era tanto o Agile Coach que eu estava a focar. Portanto, eu estava aqui a falar mais uma questão de... É muito comum aparecerem, por exemplo, em entrevistas em Lisboa, pessoas que foram project managers, mas só foram project managers em contextos waterfall e de repente vem um product de qualquer coisa e acham que estão preparadas para, ou já têm as skills e experiência para, e depois aquilo que nós estamos a procurar um bocadinho ao lado. Não quer dizer que isso também não aconteça no Porto, mas sinto que acontece menos. Pronto, é mais essa questão. E eu tenho as minhas próprias desconfianças. Acho que esta questão de Lisboa ter um cariz corporativo muito mais, portanto, a sede de todas as empresas grandes. Eu quando saí da faculdade, sim, eu não tinha ofertas para nada agile, não tinha em Lisboa. Pronto, não havia startups deste nível cá agora. E sinto que no Porto há muito, em termos de rácio, tens muito mais startups do que grandes corporates e, portanto, em Lisboa deve estar a apanhar muitas pessoas que vêm desse mundo corporate, como eu, na verdade, também vi. Faz muito sentido isso. Tens, portanto, as grandes consultoras e tudo mais, está tudo em Lisboa e, portanto... Sim. Eu comecei por dizer que isto era uma provocação, mas eu não quero tornar isto uma discussão de Porto-Lisboa. É mais uma preparação, até isto é mais uma preparação para a pergunta que eu tenho para vos fazer a seguir, que tem muito a ver com os perfis das pessoas que queremos para o futuro. Mas, Rómulo, tinhas aí o dedo no ar. Não sei se, Mariana, desculpa, não sei se já tinhas terminado o teu raciocínio. Eu queria só dizer que não acho que seja cultural em termos de pessoas femininas de Lisboa, pessoas que vivem no Porto, lá está, não é nada pessoal. Mas temos que ter um histórico de emprego disponível. Do mercado de trabalho, ok. Acredito nisso. Ricardo, você falou num tema em que eu tenho estudado bastante, que é a aplicação de ferramentas agilistas para o RH. E o RH é uma área que não investe muito nisso, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem poucas empresas que têm um RH agilista. Então, uma coisa bem simples de resolver esse problema seria uma pesquisa de etnografia, uma pesquisa etnográfica. Eu não sei em Portugal como fala essa palavra, né? Mas etnografia é o estudo descritivo das etnias, suas características, até questão social. Né? Então, existe um padrão
Se em um lugar você aprova 2 pessoas e no outro lugar você aprova 3, sinal que existe um padrão por detrás disso. Aí é a avaliação dos dados que o RH deveria fazer olhando como como alguma ferramenta agile. Né? E aí, falando em áreas, né, outra coisa que eu sinto super falta é a área de contabilidade, a área financeira, ser uma área agilista, não finance do tipo banco, né, mas finance e aquele cara que paga a conta, que faz o forecast da empresa. Porque hoje uma dificuldade que eu tenho é aprovar num CAPEX uma pesquisa, que no final do dia ela não é ativada contabilmente, pelo menos aqui no Brasil. Então, eu sinto falta das demais áreas de staff de uma empresa pensarem de forma agile. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Bom. Ramon, queres concluir com algo? Eu ia basicamente concordar, principalmente com o que a Mariana falou, porque no Brasil e em São Paulo é muito parecido. Hoje em dia, apesar de eu estar aqui, o Zen Club contrata ainda muitas pessoas no Brasil e agora a gente é remoto, então pode contratar em qualquer lugar. E esse exemplo que deu de 20 pessoas que têm histórico como project manager ou históricos dos mais malucos possíveis e lê produto e se candidata é uma coisa impressionante. Então, acho que realmente cidades, e jamais quero dizer que o Porto é menor que Lisboa, apesar de ser verdade, mas cidades um pouco maiores, com mais histórico, com mais empresas, mais corporate, acho que acabam trazendo essas pessoas que nem têm conhecimento desse mundo, mas que se interessam e querem entrar de alguma maneira nele. Sim, eu já agora terminava, só mesmo para isto não parecer um conflito Porto-Lisboa, dizendo que se eu somar a esta análise empírica, se eu juntar Lisboa e Porto, se eu juntar um outro parâmetro que é Brasil, os valores então são completamente diferentes. Ou seja, aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, de que se calhar o Porto, em termos cronológicos, entrou nesta onda um pouco antes do que Lisboa. Bem, o Brasil já estava na crista da onda, bem lá em cima, quando o Porto entrou nesta onda. Ou seja, quando entrevisto pessoas que vêm do Brasil, é muito raro o contrário. É muito raro haver alguém que não tem já bastante experiência e muitos conhecimentos técnicos sobre a Agile. São muito raras essas pessoas que aparecem nas entrevistas. Portanto, isto tem muito a ver também com o ponto cronológico em que o mercado de trabalho o mercado de trabalho em geral daquela geografia entrou nesta onda do Agile. Ok, dito isto, qual é o caminho na vossa ótica, e para terminar, que é a última pergunta, já estamos 2 minutos além da time box, mas na vossa ótica, qual é o caminho para que tenhamos mais e melhores Agile Product Persons no nosso mercado de trabalho como um todo? De que forma é que podemos influenciar tanto a academia como o tecido empresarial para melhor preparar as novas gerações para um dia virem a desempenhar este papel? Alguém quer começar? Mariana, eventualmente? Pois, estava aqui a pensar, pronto, no meu caso em particular, o que é que me teria ajudado quando me estava a formar em ter porque eu tive cadeiras de gestão de projeto e âmbito e tempo e o quando e o plano, faz tudo parte e é super, é isso que conta de certa forma, e acho que é este mindset que tem que ser mudado logo desde o início. E portanto seria, assim como há cadeiras de gestão de projeto e é uma coisa já estudada há bastante tempo, começar a incluir estas noções Agile nos próprios cursos. Eu não sei se isto entra ou não, eu nunca, na minha altura não havia. E o resto eu não acho que seja muito diferente de outros papéis. Trabalhar em ambientes multiculturais, com diferentes personas, como estava a dizer o Rómulo também, que é um desafio grande. E pronto, ter algumas soft skills, mas ter os conceitos base certos no sítio certo, para não cairmos nas regras de gestão de projeto, que às vezes onde a gente anda aqui a tentar contrariar. Sim, mas haverá sempre espaço para a gestão de projetos tradicional, diria eu, não é? Sim, mas não lá está, os contextos são diferentes e isso não nos ensinam. Parece que é uma receita para todos e, portanto, sim. Muito bem. Corporativamente, ou então, vindos da academia, Ramon ou Pedro, ou Raul, querem... Eu tenho uma opinião forte sobre academia, mas é um papo para outra meetup, porque acho que é extenso, porque acho que a academia inteira está errada e tem que mudar todo o modelo de ensino superior.
Mas, assim, dado o modelo atual, acho que sim, deveriam ter... A academia devia ser mais agile e ensinar coisas um pouquinho mais recentes para as pessoas sobre o mercado de trabalho. E para as empresas como um todo, e o nosso papel, também acho que não é específico para produto, mas para qualquer posição, é realmente as empresas se estruturarem para trazerem pessoas que são júniores e terem um programa de maturação dessas pessoas. É realmente trazer alguém, não esperar que ela vai dar resultado no primeiro ano, que seja, e educar ela e ensinar a cultura da empresa, ensinar a cultura do que é produto, ensinar a cultura do que é agile e deixar essa pessoa crescer na carreira dela e realmente aprender. Porque eu já vi em muitas empresas o negócio, não, tudo bem, a gente traz pessoa júnior só porque vai pagar menos ou estagiários e fica cobrando essa pessoa sem ensinar, esperando que ela dê resultado e depois reclama disso, que não faz nenhum sentido, né? E eu, portanto, não há muito mais que eu possa estar aqui a complementar, mas surge-me agora uma coisa que se calhar até pode fazer sentido, se calhar não, que é a parte das certificações. Eu já apanhei casos que, como não há aqui uma identidade, não é? Que estrutura as certificações, e isto é um tema também aqui bastante longo. Mas um dos grandes problemas das certificações é que dá uma sensação de segurança e uma sensação de conhecimento a pessoas que nunca fizeram um produto, que de repente fizeram uma certificação ou um curso de 1 ou 2 dias e, portanto, conhecedores da teoria pensam que é fácil depois chegar à prática. E um dos maiores embates que eu sinto em algumas entrevistas é exatamente isso. São pessoas que vêm de mundos não agile, porque nunca tiveram contacto, real, prático, estão munidos de alguns cursos e depois torna a conversa difícil. E é logo um mau arranque quando estamos a abrir posições. Vamos aqui supor, temos aqui a vaga certa, até damos aqui algum tempo para a pessoa criar o seu espaço e com agilidade, ok, poder então estar-se a entregar o produto. Só que vem alguém com um pensamento tão cristalizado pelo conceito teórico que teve no curso, que depois se torna difícil essa pessoa crescer, porque ela depois esbarra com o mundo real e, de facto, a cooperação torna-se bastante difícil. Portanto, de futuro, gostava que houvesse menos certificações, que elas fossem mais exigentes para evitar ter mais estas pessoas com um pensamento cristalizado do que a teoria diz que é como se faz produto. Tocaste num tema que me é muito caro e se algum dia houver um meetup sobre esse tema, eu quero mesmo muito estar lá porque eu tenho uma alergia muito, muito grave daquelas que fazem um eczema mesmo muito, muito grande a todo tipo de papo a certificações. Por isso acho que esse é um tema muito, muito interessante, mas de facto dá para um meetup inteiro, diria eu. Rómulo, para terminar, queres acrescentar alguma coisa? Portanto, academia, do ponto de vista da academia ou do ponto de vista do tecido empresarial, como é que podemos preparar melhor as product people do futuro? Legal. Quanto à academia, concordo com o Ramon, tem que revisitar e refatorar o processo de ensino. Um exemplo super simples é você vê um dentista, ele sai formado dentista, mas ele não sabe nem como abrir um consultório, não sabe nem abrir a empresa. Então, ele sai preparado para o tratamento de saúde, não para ter o seu negócio. Então, acho que aí começa esse ponto. E dentro das empresas, eu vejo muito com a alta gestão apoiar o intraempreendedorismo, o empreendedorismo interno, para que as pessoas consigam melhorar, de fato, os produtos e mudar esse tipo de gestão. Ao invés das pessoas olharem para as áreas e fazerem gestão das áreas, por que elas não criam dentro das suas empresas pequenas startups para resolver aquele produto? E você não teria um departamento de RH, você teria uma área de produto ali, XPTO, que ali tem a pessoa da RH, pequenas microempresas dentro de cada área da empresa. Isso ia fazer uma grande diferença. Ok. Bem, das perguntas que eu tinha para vos colocar, terminei. Muito obrigado pelas vossas respostas. Acho que foram todas muito interessantes. Tomei aqui as minhas notas sobre as quais vou colocá-las debaixo da minha almofada e vou dormir sobre elas. Podemos eventualmente, Diana, vir aqui às perguntas que estão no chat. Eu vejo aqui uma do Mário Bastos. Exato. Quais os desafios de promover agilidade e adaptação em empresas
que possuem dificuldade em aceitar projetos de âmbito aberto. Alguém quer tomar a dianteira desta? Talvez coisas que já tentei antes em empresas maiores, tentar propor pequenos projetos e tentar tocar eles agile, mas realmente depende de ter uma mínima abertura da empresa para aceitar isso. O meu conselho é, se alguém está trabalhando numa empresa e não se encaixa na cultura dessa empresa, procure outro emprego e vá ser um pouquinho mais feliz, porque às vezes não vale a pena bater tanto a cabeça se não existe abertura para isso. Ok. Pedro, acho que há pouco abordaste um pouco esta questão de projetos mais de âmbito aberto versus projetos de âmbito fechado. Tens algo a opinar? É assim, eu acho que o Ramon ele resumiu bastante bem. Isto tem que vir top-down. A partir do momento que há uma venda fechada, a partir do momento que há uma promessa feita por alguém fora da equipa, está logo comprometido toda a parte da agilidade, não é toda, mas parte da agilidade / liberdade que a equipa tem para iterar e aprender com base naquilo que entrega. Isto tudo deixa de ser bonito e é só pressão, portanto, e ninguém, e deixa de ser agile porque os valores, os princípios já não estão lá todos. Estamos todos a lutar contra um plano, contra datas. Portanto, sim, a cultura aqui é fundamental. Como é que se muda a cultura? A cultura é feita de ações, as ações são feitas pelas pessoas, portanto, é preciso ter as pessoas certas ou que trazem, ou que pessoas de fora com esse pensamento que influenciam a cultura interna, ou pessoas de dentro que não estão nessa cultura, mas que estão disponíveis para fazer essa mudança. Portanto, a fórmula é simples, é difícil de pôr em prática. Certo. Muito bem. Não vejo aqui mais nenhuma questão escrita, mas há mais alguém da audiência que tenha algo para colocar? Darem uns segundinhos. Caso contrário, não se esqueçam que devem preencher o vosso forma de feedback. Exatamente. E também, se quiserem colocar questões a posteriori, que se recordem, usem o canal do Slack, e eu, pelo menos, nos próximos dias, irei estar atento a essas questões. E seguramente que a Mariana, o Pedro, o Ramon e o Rómulo também passarão lá de vez em quando para espreitar se há alguma questão. Diana, passava a bola de novo para ti. Sim, está ótimo. Agradecer mais uma vez a todos terem vindo e manterem-se depois da hora. Ainda temos aqui bastantes pessoas. Acho que é uma conversa super interessante e agradecer-vos também por isso, pelo esforço, pela preparação, que sabemos que isto está tudo trabalho, não é? E espero que tenha sido gratificante para todos também, como foi para nós. E até uma próxima. Acho que não há assim mais nada a dizer. Obrigada pelo call-out do feedback, era isso que eu ia dizer. Não se esqueçam de preencher, para nós é importante também para passarmos aqui aos participantes do painel, para podermos todos aprender e melhorar alguma coisa. E pronto, e até uma próxima vez. Até o próximo mês. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau. Ok.